Jovens Investigadores. A ciência da academia, semanalmente no Alvorada. E hoje vamos até à Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Connosco temos já em estúdio o Eberson Grisoste, estuda Poética e Hermenêutica na Faculdade de Letras. Muito bom dia, muito obrigado por teres aceito este convite. Bom dia, obrigado. Para participar nos Jovens Investigadores. Em primeiro lugar, perguntava-te, onde é que tu estudaste os teus primeiros anos de universidade? Os meus 4 primeiros anos de universidade, eu cursei na Universidade do Estado de Mato Grosso, no Brasil. E como é que decidiste estudar esta temática? Porque eu tinha interesse de fazer estudos em literatura comparada, e como no Mato Grosso eu não tinha, eu teria que deslocar para Brasília ou para o estado de São Paulo ou o sudeste do Brasil. E como os custos eram elevados, eu tinha que prestar uma prova em São Paulo, onde eu já tinha me candidatado, mas na ocasião eu ia gastar o mesmo tanto para ir fazer a prova em São Paulo quanto gastaria para vir estudar em Portugal. E aí eu decidi vir para Portugal, que estava mais seguro do que ter que fazer uma prova de admissão ao mestrado na época. Na altura decidiste vir para Portugal já com a ideia de estudar esta temática. De onde é que te veio o gosto por esta matéria? Veio da licenciatura. Adquiri na licenciatura e decidi que ia fazer o mestrado nessa área, o doutorado também, mas como não era possível fazer, porque a Universidade do Estado de Mato Grosso ainda é uma universidade muito jovem, na época tinha 25 anos e nós não tínhamos nenhum curso de mestrado na área, e mesmo na Universidade Federal havia outros mestrados, mas não tinha aquele que me interessava, então eu teria que sair do Estado, e ficava muito elevado, de forma que eu mandei uma mensagem ao professor Dr. Delfim Leão, e quando eu fui admitido, entre ter que prestar uma prova em São Paulo e gastar o mesmo tanto, um pouco mais, para vir a Portugal, eu decidi que viria a Portugal. Desde que estudas em Portugal, tens notado muitas diferenças entre o ritmo da vida académica cá e lá no Brasil? Os ritmos são diferentes, mas não me surpreendeu tanto. Estás a gostar da experiência cá, portanto, achas que foi uma boa opção tendo em conta o teu percurso natural no Brasil? Foi ótima, foi uma ótima opção, aprendi muito, fiz o mestrado e depois dei início ao doutoramento, e com o doutoramento foi mais fácil porque eu consegui uma bolsa da FCT. Com essa bolsa da FCT, tiveste de fazer um projeto, em que é que se baseia o teu estudo? O meu estudo se chama Os Timbiras, os paradoxos antiépicos da Ilíada Brasileira. Basicamente, eu faço uma comparação da influência do Virgílio em uma obra de Gonçalves Dias, que é um brasileiro, filho de um português no romantismo brasileiro. E que semelhanças é que encontras entre essas duas obras? O fator antiépico, porque o Virgílio celebra um poema da glória de Roma, mas com lágrimas, com lamentos, e basicamente o que o Gonçalves quer fazer. Ele tenta celebrar uma Ilíada brasileira, que é um projeto que ele não conseguiu realizar, mas ele celebra cantando como o humilde cantor de um povo extinto, ao contrário de Camões, que se ergue para cantar o povo que jamais foi vencido. Ou seja, existe aí uma certa vontade de mostrar o povo brasileiro numa certa aventura coletiva. Era a intenção do romantismo brasileiro, criar uma obra, uma epopeia à altura de Camões, para celebrar a altura dos Lusíadas, aliás, desculpem, para celebrar a literatura brasileira e para mostrar, para criar a unidade que era um fator que o Brasil não tinha nos primeiros anos da independência. E onde é que conheceste essa obra? Foi na licenciatura ainda? O poeta foi na licenciatura. Agora, os Timbiras eu só via conhecer quando eu, no mestrado, decidi trabalhar o indianismo do Gonçalves Dias. Porque uma das críticas, inclusive, recebidas no processo de admissão à Bolsa, é que a obra não era conhecida, é uma obra inacabada,
E obviamente que muitos não têm interesse em estudar uma obra desse gênero. Mas, no entanto, tu quiseste estudá-la, porquê? Porque é onde o Gonçalves mais falhou, não é? E o Gonçalves é tido como, será ele o maior poeta brasileiro? O poeta do Brasil? Era a grande discussão desde que ele vivia, ainda quando ele vivia. Mas não é por aí que nós pautamos, porque não é difícil definir o que define um poeta como nacional, o que não define como nacional, né? Para o romantismo, ele deveria escrever sobre o indianismo, mas nós chegamos à conclusão na nossa pesquisa que o indianismo não serve para definir o brasileiro, porque o Brasil não é feito só do índio, o Brasil é feito da mestiçagem. Então não há uma única raça que defina o Brasil a não ser a raça mestiça. E de certa forma tu escolheres esse autor acaba por ser uma homenagem também a essa visão que tu tens do Brasil. Pode ser, não partir por essa premissa, né? Quando eu iniciei a graduação, nós temos no Brasil temos que fazer uma monografia no fim do curso, e eu queria trabalhar o Gonçalves Dias. Entretanto, conheci outras obras no percurso e acabei trabalhando o Virgílio e Homero, e fiquei com o projeto do Gonçalves Dias na carteira para trabalhar em alguma outra ocasião. Então, quando eu entrei no mestrado e percebi a semelhança do antiépico em Virgílio, eu pensei, acho que há alguma coisa disso em Gonçalves Dias. E por causa disso, decidi trabalhar na licenciatura as obras do Gonçalves Dias. Posteriormente, quando fui admitido ao mestrado, entrei com o mesmo projeto, até porque tivemos sucesso no mestrado. Quando tu vens para Portugal com esse projeto, acabas por enfrentar certas dificuldades. Aqui em Coimbra, que dificuldades é que encontraste, sobretudo em termos de obras e de recursos? Obras, eu diria que em termos financeiros eu enfrentei alguma dificuldade durante os 2 primeiros anos no mestrado. Outras dificuldades é difícil elencar, mas a gente sofre um pouco por causa da distância, por ter que estar em outro país. Isso é normal para qualquer pessoa que se retira do seu próprio país. Mas em termos mais curriculares, estudar uma obra de um autor brasileiro, estudar no fundo uma certa literatura brasileira em Portugal, essa distância de certa forma dificultou-te o acesso a fontes mais originais? Eu tive muitos problemas nesse sentido, sim. Porque apesar do Gonçalves Dias ter estudado em Coimbra, a obra dele não é conhecida, não é muito conhecida aqui. Aliás, a obra dele, quando alguém me pergunta sobre o Gonçalves Dias, normalmente ele sabe 1 ou 2 poemas, como a Canção do Exílio, etc. Mas como eu não tinha acesso a muito material, como por exemplo uma das obras principais dele, que era o Brasil e Oceania, eu tive que requisitar essa obra de uma universidade nos Estados Unidos. E depois, para poder ler alguns manuscritos do próprio Gonçalves Dias, eu tive que ir ao Rio de Janeiro para fazer essa pesquisa. Enfim, porque em Portugal eu não consigo encontrar tudo mesmo. No entanto, também tens vantagens em estudar em Portugal. Quais são elas? A primeira vantagem, nesse momento, está sendo, obviamente, a minha bolsa pela FCT. Depois, o meu orientador é muito fixe, como se diz em Portugal. E depois as vantagens de tirar um curso no exterior, como todos sabem. São muitas vantagens. Quando tu olhas para o futuro, tendo em conta aquilo que tu estás a estudar, vês-te mais a trabalhar no Brasil ou em Portugal? Sinceramente, acho que eu vou ter que voltar ao Brasil. Gosto muito de Portugal, ficaria se tivesse uma oportunidade de ficar, assim como iria a outro país, porque acho que seria uma forma também de contribuir com o meu país, com as letras do meu país no outro país. Mas acho que é melhor esperar terminar o doutorado e depois decidir o que eu vou fazer com o meu curso. No entanto, muitas vezes associa-se ao 3º ciclo a ideia de lecionar, de dar aulas. Que tipo de emprego, que tipo de trabalho é que tu te vês a realizar no futuro? Pretendes seguir a carreira da investigação? Esse sempre foi o objetivo quando eu decidi fazer o doutorado. Aliás, quando eu decidi fazer uma licenciatura, eu decidi porque eu queria ser professor.
Entretanto, quando eu terminei a universidade, eu tive um convite para poder lecionar por um semestre, porque nós não tínhamos nenhum professor na área e era muito urgente. E naquele semestre eu disse: é isso que eu quero fazer a vida inteira. Eu quero ser professor a vida inteira e quero ser na universidade. Mas para ser na universidade eu teria que fazer mestrado e doutorado. E por isso eu fui atrás. E olhando ainda para o futuro e tentando pensar no contributo à ciência que tu deixarás com o teu trabalho, que tipo de contributo é que gostarias de deixar? A tua obra será, de certa forma, um marco em que sentido? Qual é o teu contributo científico? É uma pergunta complicada, porque eu quero deixar um legado da minha parte em estudos sobre o Gonçalves Dias e construir o meu próprio legado, como qualquer professor universitário quer fazer, né? Mas pretendes continuar a estudar estas temáticas, as epopeias, a epopeia do Brasil? Sim. Eu tenho interesse de, quando for fazer um pós-doutorado, trabalhar essa temática indianista em todos os países latino-americanos, ou talvez nos países americanos. Eberson, muito obrigado por teres vindo hoje falar da tua experiência na rubrica Jovens Investigadores. Jovens Investigadores. A ciência da academia, semanalmente no Alvorada.